Olá meninas, bom dia, como estão os desafios? Estão conseguindo fazer? Eu posso garantir a vocês que todos nós temos problemas no nosso casamento, na nossa família e precisamos da ajuda de Deus. Não tem ninguém melhor do que Deus para nos ajudar com as nossas famílias, porque Ele foi que criou a família. Vocês sabiam que nós podemos pedir a Deus em oração para que resolva qualquer problema que acontece dentro do nosso lar, no nosso relacionamento e na nossa família? Seja ele qual for, o problema financeiro, saúde, problema de relacionamento, problema de diálogo, problema sexual, tudo quanto é problema que existe dentro do nosso casamento, nós temos a liberdade de, em oração, nos ajoelharmos e clamarmos a Deus pedindo sabedoria para poder lidarmos com as situações que nós sozinhos não conseguimos. Depois que Jesus morreu na cruz, Ele nos deu um livre acesso ao seu trono de graça, e nesse momento Ele atua como advogado de defesa. Então, seja qual for o nosso problema, Deus tem poder para nos ajudar. Só que nós precisamos pedir sabedoria a Ele. E isso acontece através da oração, porque a oração ela nos conecta com Deus. Na oração nós falamos com Deus e através do estudo da Bíblia nós ouvimos o que Deus tem para nos falar. Experimente estudar o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem conselho para tudo. E sempre pedindo a Deus o poder do Espírito para entender o que Deus quer falar. E hoje eu estou voltando aqui para falar sobre o quinto desafio. O quinto desafio da revista Guardiãs do Lar. Lembre-se que Deus está com você e que você vai conseguir pelo poder do Espírito se estiver realmente disposto a lutar por sua família. Lembre-se que a sua família é o seu bem maior, que o seu esposo é o príncipe que Deus te deu. Ele é um presente do Senhor para você e os seus filhos também. Então eu vou ler aqui o desafio de hoje e para a gente entender melhor o que Deus quer falar conosco hoje e nos ensinar, né? Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como você ama a si mesmo. A mulher respeite o seu marido. Está lá em Efésios 5:33, para quem quiser ler depois. Então aqui está dizendo que o homem ele precisa amar a sua esposa como ele ama a si mesmo. E a mulher deve respeitar o seu marido. Antes que você comece a reclamar do fato de Deus ter dado esta ordem à mulher, pense o seguinte: nos versos anteriores encontramos várias orientações para esposos e esposas. Inclusive, o Senhor pede aos maridos que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e, se for preciso, dê a vida por ela. Já pensou que responsabilidade amar tanto assim ao ponto de entregar a sua própria vida? Os homens têm a necessidade de serem respeitados. Isso independente da época que vivemos. Deus os fez assim e Ele não faz nada errado. Os planos do Senhor são os melhores. Todas as vezes que nós nos desviamos dos planos de Deus, nós encontramos problemas. Então, meninas, se Deus falou que o homem precisa amar sua esposa e dar vida por ela se for preciso, é porque assim precisa ser feito, porque Deus é muito sábio para errar. Ele sabe o que é melhor para nós. E quando Ele pede para sua esposa respeitar o seu marido, Ele também sabe o que Ele está falando. Ele sabe que um homem precisa ser respeitado. Respeitado na forma da mulher falar com ele, respeitado na forma da mulher se comportar, respeitado nas decisões que ele tomar. É lógico que nós podemos pedir a Deus para dar a Ele sabedoria, para pedir a nossa opinião nas decisões que Ele forem tomar, porque a mulher também ela é muito usada por Deus para aconselhar o seu esposo, entendeu? Respeitada na forma de vestir. Os nossos maridos, o nosso corpo, ele tem que ser o segredinho do nosso marido. Ele tem que ser guardado para o nosso marido. Devemos cuidar da roupa que nós vestimos para que outras pessoas não fiquem nos olhando, nos desejando
porque o nosso corpo é uma coisa muito íntima e somente o nosso marido deve ver o nosso corpo. Não estou dizendo que vocês têm que colocar uma roupa, um vestido até o pé o tempo todo, entendeu? Mas cuidar dos decotes, das coisas que possam causar escândalo ou desrespeito ao seu esposo, entendeu? Respeitar o seu esposo não significa ser um capacho dele ou ficar só balançando a cabeça afirmativamente, respondendo sim, Senhor, a tudo que ele falar. Respeitá-lo é não dizer palavras depreciativas, não ridicularizá-lo em casa, não falar mal dele para a mãe dele ou para as outras pessoas ao redor dele, para os amigos ou na frente dos outros. É saber se comportar, se vestir e não falar mal dele para os outros e que ele não tome as decisões. Não falar mal dele para os outros, deixar que ele tome as decisões, valorizar a opinião dele e mostrar compreensão. Você respeita o seu esposo quando consulta sobre algo que ele quer fazer, quando o elogia, sinceramente o apoia? Você elogia e apoia o seu esposo nas decisões que ele toma? Se você faz questão de dizer ao seu esposo como ele é incompetente ou como você é dona do seu nariz porque ganha o seu próprio dinheiro, não está seguindo as orientações de Deus, você está desobedecendo a Deus. Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível e que este é o desejo de Deus para a sua vida. Que tal seguir as orientações de Deus hoje? Ele nunca erra, ele sempre sabe o que é melhor para nós. A nossa oração hoje é: Senhor, ajuda-nos a respeitar o nosso esposo. Então a nossa oração hoje vai ser para que Deus nos ajude a respeitar os nossos maridos. Vamos orar? Pai Santíssimo e querido Deus, nos colocamos nas tuas mãos nesse momento para pedir sabedoria, o poder do Espírito Santo e força, para que possamos, Senhor, respeitar os nossos maridos. Eles são um presente do Senhor para nós, eles são o nosso príncipe, Pai. Quantas mulheres gostariam de ter um marido e não têm? E nós temos um presente do Senhor para nós. Ajuda-nos a respeitá-los, Pai. Ajuda-nos a orar por eles, a sermos guardiãs do nosso lar, a edificar nossa casa na rocha que é Jesus e a apoiá-los, Pai. A incentivá-los, Senhor, e a fazer eles sorrirem, Pai. Faz com que os nossos maridos tenham sempre um sorriso no rosto, porque são felizes pela esposa que o Senhor deu para eles, Pai, porque nós também somos um presente do Senhor para eles. Batiza-nos com o Teu Espírito nessa manhã, dá-nos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.